Bastian quer saber como ele vai fazer para ir embora. Ele fala: você vai precisar do Auri para poder sair, você tem mais alguns desejos, você vai precisar sair daqui. Ele fala: e você vai precisar encontrar. Ele fala, ele não acredita que Bastian vai conseguir sair. Ele fala: olha, a jornada ainda é longa para você conseguir voltar, sair, quer dizer, e você vai voltar para cá, não tem saída para você. Mas agora você tem que procurar o Mar de Névoas. Ele fala: para você sair daqui, você tem que procurar o Mar de Névoas. Você vai ter que cruzar o Mar de Névoas, que é um dos caminhos para você ir embora. E ele não tenta impedir Bastian, porque Bastian ainda tem desejos, ainda tem memória. Então Bastian vai embora da cidade. E quando ele está indo embora da cidade, ele se cruza com uma grande tempestade. E durante a tempestade ele faz um buraco na terra, ele cava ali, ele enterra a cicanda e fecha o buraco da terra. E espera a tempestade passar e continua. E aí ele vai andando, e ele começa a ter um terceiro desejo, né? Ele vaga a esmo, primeiro ele vaga a esmo por dias, aí ele encontra o Mar de Névoas de frente para um precipício. E ali começa a ter o desejo de como eu posso dizer, de pertencer a um povo, de pertencer a um grupo de pessoas. Então Bastian, ele encontra uma espécie de estuário, um povo pequeno, como se fossem pequenos duendes, bem pequenos. E lá ele descobre que é um povo, eles chamam o povo de o povo de Scannauri, na cidade de Skal, ou cidade de Vimy. Vimy é uma espécie de árvores de madeira que fica naquela região, e eles usam para tudo, esse povo de Scannauri, né? Da cidade de Skal, eles usam para suas roupas, eles usam para cestos, eles usam inclusive para os seus barcos. E os barcos de Vimy conseguem navegar por cima do Mar de Névoas. Bastian ele quer partir. Então ele chega num acordo lá, e numa noite, quando o Mar de Névoas ele sobe bastante, eles vão navegando. E assim, a navegação é mais ou menos assim. Os Scannauri, 3 Scannauri ficam abraçados, e isso significa a parte que são os timoneiros. Eles fazem a direção do barco. E o que faz a propulsão do barco é a vontade dos outros. São uma população, uma espécie de um grupo, né, de navegantes de 20 e poucas pessoas. Então eles navegam assim. Os 20 e poucos fazem a vontade do barco ir para frente, em cima do Mar de Névoas, e 3 ficam fazendo a sendo timoneiros, dando a direção do barco. Aí depois de um certo tempo, Bastian não quer mais fazer parte de um grupo, ele quer ser individual novamente. Aí eles conseguem chegar do outro lado do Mar de Névoas. Aí Bastian continua o caminho dele. Então Bastian ele vai andando, e dá de cara com uma espécie de campo florido. E ele começa a ouvir uma música, né, no campo florido, que uma música como se fosse uma mulher cantando e dizendo assim, que dizia mais ou menos assim: volte a ser criança, Senhor, volte a ser criança, Senhor. E aí ele vai dar de cara com uma espécie de uma árvore bem grande. E essa árvore é uma espécie, era uma casa árvore. E ele chama lá na frente aí uma espécie de dríade, que é uma mulher árvore bem grande, recebe ele. E ela fala: estou esperando você. Ele fala: não, você não está me esperando, ele não quer falar quem ele é, mas ele não está esperando por mim. Ela: tudo bem, senta aqui, se não estou esperando você, senta aqui, eu vou receber você. E aí ela começa a tirar os frutos dela, porque ela, assim, como eu falei, ela é uma mulher árvore, certo? Então ela tem muitos frutos. E ela dá os frutos para ele comer. Ele vai comendo os frutos. E ela vai contando a história de quem ela está esperando, que é a história de Bastian. Ele fala: essa pessoa sou eu. Então olha só, é você que eu estou esperando. E aí ela fala que o nome dela é Aiola. E ela fala que aquela casa é a casa mutante. E ela fala: eu estou esperando por você há muito tempo. Minha avó esperava por você, minha mãe esperou por você. Ele fala: como sua avó esperou por mim, sua mãe esperou por mim? Aí ela fala: sua avó esperou por mim, sua avó, ela nasceu e esperou por mim. Ela fala: não, sua avó era eu, minha avó era eu. Ela fala: minha avó era eu. Ela: como sua avó era você? Porque é a questão da árvore, né? A árvore, ela, na primavera, ela flore. Aí tem o verão, o outono ela começa a murchar, e no inverno ela tá seca, certo? Praticamente morta. E daí começa o ciclo tudo outra vez. Isso que ela quis dizer. Então uma primavera que ela nasceu, ela era avó dela. Aí veio o inverno,
morreu, surgiu a mãe dela, que veio numa outra primavera, que depois foi o mesmo ciclo, e agora era ela, a Iola, que esperava o Bastian. E ela fala, deixa eu cuidar de você. E aí ela começa a... Então, como eu posso dizer, ela sempre tira os frutos dela para dar para Bastian, e Bastian começa a passar vários dias ali com ela dando os frutos para ele. Então, assim, essa casa, ela é uma espécie de casa, chama casa mutante. Então, ela cria o quarto para Bastian. Então, quando ela vai criar o quarto para Bastian, um quarto bem grande, para ele ter uma visão de criança. Então, a cama vai ser um berço. Ele pode ser um príncipe oriental, só que a Iola é uma dríade, ela é bem grande, ela é gigantona. Ela vai pegar ele como se fosse uma criança, vai mimar ele como se fosse uma criança de colo e vai colocar ele no berço. Ele começa a passar por uma fase de infância novamente. Aí a casa mutante faz uma espécie de porão cheio de brinquedos, quarto de brinquedos para ele ficar brincando. Então ele passa dias dentro no campo. E ela fala, aqui você tem que descobrir a sua vontade. Aqui você vai descobrir a sua vontade. E ele fica ali, dias e dias ali, vivendo ali com a Iola. A casa mutante, assim, não é a árvore, certo? Tem uma árvore gigante, bem grande, que é a casa mutante, e a Dríade vive dentro da casa mutante. Ela é uma mulher árvore que vive dentro da casa mutante. E ela fala que a casa mutante interage com ela. Então a casa mutante muitas vezes se diverte, as duas se divertem juntas, porque a casa mutante cria coisas para o Bastian até, para o Bastian poder ser uma criança novamente. Então um dia Bastian, uma noite, ele conta pra Iola a história dele, como ele chegou em fantasia, como ele interagiu com a Imperatriz Criança, o que aconteceu com o Atreio, que por causa dele, ele conta que ele foi mal, que ele foi egoísta, que ele começa a ter, nesses tempos que ele passa com a Iola, ele começa a ver um outro lado dele, ele começa a se sentir criança de novo, e começa a se sentir um indivíduo, e começa a, como eu posso dizer, a tirar toda aquela ideia de poder, de salvador. Tudo isso começa a sair da cabeça dele. Então ele começa a falar pra ela que ele se arrepende, que por causa dele a Torre de Marfim queimou. Porque eu não comentei que durante essa batalha, aquela batalha que teve lá atrás, chama Batalha da Torre de Marfim. E naquela batalha a Torre de Marfim pegou fogo, inclusive as pétalas da pavilhão de Magnólia foram destruídas. Então a Torre de Marfim foi destruída, foi queimada. Então ele fala que por causa dele a Torre de Marfim foi destruída. E ele se sente mal, ele acha que ele matou Atreio, ou quase matou Atreio. Quase matou Atreio. E ele se sente mal por isso. E ele se arrepende desse lado. E a Iola fala pra ele que não, ele não é mal, e que ele é um tipo ele faz parte de um grupo de pessoas que quando mergulha numa coisa, mergulha profundamente. Ele mergulhou e está passando pelo que chama de os caminhos dos desejos, que é o que Geralt Gramã falou lá atrás, que ele precisa seguir pelo caminho dos desejos. Então ele está passando pelos caminhos dos desejos, mas Bastian, ele entrou muito profundo nisso. Ele é do tipo de pessoas que entra profundamente. Então agora, o que ele precisa fazer é encontrar as fontes da água da vida, que só as fontes de onde brota a água da vida vai poder salvar ele e levar ele de volta para o mundo dos homens. E ele fala, onde eu vou encontrar as fontes da água da vida? Ela fala, você vai encontrar as fontes da água da vida como posso dizer, nas fronteiras de fantasia. Mas ele fala, fantasia não tem fronteira. Ela fala, fantasia não tem fronteira externa, mas tem fronteira interna. Você vai ter que encontrar a fronteira interna de fantasia para você ir para encontrar a água da vida. Tudo bem, Bastian sabe o que tem que fazer, mas ele continuou muitos dias com a Iola ainda, porque tem que descobrir o que ele quer de verdade. E um dia ele conta pra Iola, ele descobre o que ele quer, ele fala pra Iola uma noite, ele fala, numa noite, no fim de tarde, ele fala, o que eu quero é poder amar. Eu quero amar. Eu quero amar as pessoas. Amar, eu quero poder ter o amor. Mas eu não consigo amar mais. Ela fala, quando você beber da água da vida, você vai poder amar. Aí ela entende, agora você precisa ir embora. Ela começa a ter uma mudança, mas ela não fala nada pra baixo da mudança dela. Ele fala, precisa ir embora agora? Ela fala, não, você vai embora amanhã. Você passa essa noite aqui, que já está escuro, e amanhã você vai embora. Então Bastian foi dormir naquela noite. Quando ele acordou, a casa estava quieta, porque a casa ela ficava se mexendo sempre, a casa estava quieta. Aí quando ele vai para a sala, a Iola está seca, como se fosse uma árvore seca, está morta.
Aí ele agradece, como ele agradeceu o Graugraman, ele agradece, se despede e ele sai. Quando ele sai lá fora, tá como se fosse um campo gelado, gelo. E ele tinha esquecido a túnica dele, que eu esqueci de falar. A túnica de Bastian, quando ele tirou a Sicanda para atacar Atreio, virou aquela, uma túnica prata, virou preta. Ele esqueceu a túnica preta dele lá dentro, mas como a casa ficou fechada, ele seguiu o caminho dele, pelo gelo. Bastian, ele vai seguindo nesse campo gelado até ele encontrar uma espécie de tenda bem grande. Em frente a essa tenda tem uma mina, mas uma mina assim que vai para o fundo da terra. Então lá ele encontra uma espécie de homem que tem um rosto de pedra, uma pele bem grossa, como se fosse de pedra também. E esse homem se introduz para ele se chama Ior. Ior é o mineiro. Ele é um mineiro do que ele chama as minas de imagens da mina de Nimrod. Então ele fala que Bastian estava destinado a encontrar ele, porque ele também é um guia que ajuda a levar os filhos de homem de volta ao mundo dos homens. E essa mina de imagens, ele fica minando nas entranhas da terra, nas entranhas de fantasia, imagens do mundo dos homens, que são sonhos perdidos. Então lá ele encontra os sonhos perdidos da humanidade, que fica nas entranhas de fantasia, e ele traz esses sonhos perdidos para a superfície, e Bastian tem que encontrar alguma imagem que signifique alguma coisa para ele. Que é interessante isso, porque tem um livro do autor que chama Carl Jung, que o livro se chama O Homem e Seus Símbolos. Eu não sou psicólogo nem nada. E esse livro, O Homem e Seus Símbolos, Carl Jung escreveu para os amadores mesmo. Ele não é um livro escrito para psicólogo, psiquiatra, não. É um livro escrito para todos. Ele mesmo fala, o livro é escrito para todo mundo. É um livro então que qualquer um pode ler, O Homem e Seus Símbolos. Então o Jung ele fala o seguinte, né? Porque é interessante a respeito desse negócio da mina das imagens e as imagens que esse personagem traz para fora. Porque é o seguinte, Jung ele chama, porque é o seguinte, Freud ele chama o sonho de imagens oníricas. Ele chama o sonho de imagens oníricas. Mas Jung ele chama as imagens do sonho de símbolos. E ele diz o seguinte, ele chama de arquétipos, imagens de sonhos carregadas de emoções. Então quando a pessoa sonha uma imagem carregada de emoção, é um arquétipo. Então, ou seja, esse personagem, esse esse personagem de Ior, ele fala para baixo, na verdade, encontrar um arquétipo, que é uma imagem carregada de emoção. E é só um arquétipo que vai levar o Bastian de volta para o mundo dos homens. E o que Ior fala para Bastian encontrar é uma imagem, uma daquelas imagens vai ter que apresentar uma coisa para Bastian. Que são sonhos, aquelas imagens que ele tira, são sonhos perdidos nas minas de Nimrod. E Bastian começa a ver as imagens e ele fala para Ior, eu não encontrei nenhuma imagem aqui. Ele passa vários dias lá na tenda de Ior, passando a noite, comendo a comida frugaz de Ior e vendo as imagens, e algumas imagens que Ior está sendo para fora. Ele não encontra nenhuma imagem. Ior fala para ele, isso é ruim. Então já que você não encontra nenhuma imagem aqui, você vai ter que ir comigo lá para as profundezas da terra e minar junto comigo. Aí Bastian fala pra ele, porque Ior é o seguinte, Ior ele é meio cego na luz, ele é cego na luz, só que ele consegue ver na escuridão. E Bastian fala pra ele, você consegue ver na escuridão, eu não consigo ver na escuridão. Aí Ior fala pra ele, você não recebeu nenhuma pedra mágica? Ele, pedra mágica? Geralmente os filhos de homem que recebem uma pedra mágica, porque essas pedras mágicas permitem os filhos de homem achar as imagens na mina de Nimrod. Aí Bastian conta a história de Altashir, que ele recebeu na biblioteca de Amargante. O que ele fez com o Altashir? Ele usou a imagem de a luz de Altashir de 100 anos para mostrar para ser sábio. E Ior fala que é um desperdício, mas então ele vai ter que ir na escuridão e ficar que nem cego minando as imagens. E Ior ensina, então ele leva a Bastian para todas as terras e ensina a Bastian com os aparelhos dele, né, de minar, ele ensina a Bastian a minar no escuro.
E Bastia vai minando, e todo fim de tarde ele subia com o Yor e olhava as imagens. E foi fazendo isso por muitos dias. E Yor falava: você tem que encontrar as imagens logo antes de você acabar perdido na cidade dos antigos imperadores. E Bastia vai sempre fazendo isso. Até um dia Bastian chegar e uma imagem chamou a atenção dele. Porque as imagens é o seguinte: como as imagens são de gelo, elas não podem ser derretidas, mas elas podem ser quebradas. Então Yor pedia para Bastia não fazer barulho, porque as imagens podiam ser quebradas. Mas como aquele mundo que o Yor vive é um mundo de gelo, não vai nunca derreter. Então Bastia sempre tinha cuidado para não quebrar as imagens, que vinham como se fossem alguns blocos de gelo fino. E um dia Bastia encontrou uma imagem. Bastia encontrou uma imagem que chamou a atenção dele, que era de um dentista, que o pai dele era dentista. De um dentista com um olhar muito triste, fazendo forma de gelo. E ele não lembrava disso, que o pai dele era dentista, não tinha lembrança nenhuma mais. E aquela imagem chamou a atenção dele. E aí Yor falou para ele: então você encontrou a imagem que você procura. Ele fala: você não pode perder essa imagem, e agora você vai seguir seu caminho. Não perca essa imagem, porque essa imagem é o que vai levar você para o mundo dos homens. Então Bastia continua caminhando, né? Tá caminhando lá para uma névoa e tal. E de repente vem no céu aquelas criaturas gargalhadas, gritando, berrando. Bastia se preocupa que essas criaturas vão quebrar a imagem dele. Elas vêm gritando, berrando. E eles acham que eu estou contente. Encontramos o nosso Salvador. Encontramos o Salvador. E o que eles querem? E o que esses seres querem? Eles querem que o Salvador transforme eles de novo no povo de Ai. Porque eles falam, né, pelo menos quando eles eram do povo de Ai, eles construíam belas coisas, eles eram belos construtores. Que por causa que não existe mais o povo de Ai, a Amargante secou, o lago de sal de Amargante secou, porque não existia como alguém, não existia as lágrimas do povo de Ai para fazer a lago de sal de Amargante, e não existia mais as coisas belas de fantasia que eles construíam. Bastia fala para ele: não tenho como mais ajudar vocês, eu tô indo embora de fantasia. Isso irrita o povo de Ai, num tanto que eles começam a gritar e berrar, que acaba quebrando a imagem. E eles falam: então, já que você não vai poder transformar a gente de novo no povo de Ai, nós queremos então que você seja nosso líder e dizer o que fazer. Bastia se nega: não, eu preciso ir embora daqui, não vou ser líder de vocês. E eles começam a atacar Bastia. E apesar de toda a força física de Bastia, eram muitos. E eles não conseguiam, Bastia não conseguia se livrar deles. Até que de repente aparece no ar um grito de sino bem forte, que é Falkor e Atreio vindo. E o povo de Ai, esses gargalhadas se assustam e fogem. E Atreio e Falkor chegam em frente de Bastia. Isso, Bastia vendo eles, Bastia coloca no chão o Auri. Um comentário aqui, né, por que a Imperatriz Criança não discrimina quem é belo, quem é feio, quem é mau e quem é bom? Porque todo ser em fantasia tem a sua função. Então o povo de Ai tinha a função deles. Eles eram construtores, construíam coisas belas. As lágrimas deles faziam o lago de sal de Amargante, que era a cidade mais bela de fantasia. Agora eles viraram, Bastia transformou eles num povo de gargalhada, um povo inútil, um povo que ninguém suporta e um povo infeliz, apesar de ser belo, ou seja, que no final não compensou para eles. Então quando Bastia ele coloca no chão o Auri, nesse momento então ele se vê, surge uma luz nos olhos das serpentes, né, das duas serpentes do Auri, na de cima e na de baixo, e uma luz que cega ele. De repente, quando ele abre o olho, ele está numa espécie de templo, que as paredes são justamente com corpos de cobras. E a abóboda, na abóboda, como eu posso dizer, norte seria um olho do olho da serpente, uma espécie de um rosto da serpente. No sul seria o outro rosto da serpente. Então, ou seja, praticamente ele está dentro do Auri. E no meio tem uma fonte, que é a fonte da água da vida, é a fonte. E a água dessa fonte ela sobe. Quando ela
quando ela cai assim, o formato dela é um formato de uma árvore bem grande. E aí essa fonte começa a falar. Só que Atreio não consegue entender nada, ele não consegue ouvir o que está sendo falado. Mas Falcor entende. Talvez pelo fato de ser Falcor ser um dragão. E a voz de Falcor ser uma voz de sino. Ele entende o que está sendo falado. E ela fala: o que você veio fazer aqui, né? Mas Bastian não responde. E ela pergunta por que ele não responde. Aí Atreio entende, ele fala: ele perdeu todas as memórias dele. Aí a fonte fala: se ele perdeu todas as memórias dele, ele tem que ser levado para o lugar onde ficam os outros iguais a ele, que seria a cidade dos antigos imperadores, os que não têm memória, os que nada falam. E Bastian fala: não, eu vou falar por ele. E a fonte pergunta: quem é você? Eu sou amigo dele. E aí a fonte demora um pouco para responder, a fonte aceita que ele fale. E a fonte começa a fazer perguntas da vida de Bastian que Atreio sabe, porque Atreio é o guardião das memórias de Bastian. Atreio responde por Bastian as respostas que Bastian não consegue falar, até a fonte aceitar que Bastian tome da água da vida. E Atreio leva Bastian até a fonte, e Bastian começa a tomar, e Bastian começa a tomar água, então ele cai na fonte. E isso que ele cai da fonte, ele deixa de ser um príncipe oriental e volta a ser um menino gordo, feio, de pernas tortas. E ele fica contente. Ele fala: Atreio, vem cá tomar água comigo. Atreio fala: não vou fazer isso porque eu não posso, você é um filho de homem e eu sou um ser de fantasia. E depois Bastian, quando ele sai da fonte, ele olha a ferida de Atreio, ele menciona dizer alguma coisa, Atreio faz um sinal de que não precisa dizer nada. E aí a fonte fala que pergunta para Bastian. A pergunta é para Bastian, mas a Falcor tem que interpretar. Ela pergunta para Bastian: você cumpriu sua jornada? Bastian diz que sim, eu cumpri minha jornada. Todas as histórias que você começou, você terminou? Bastian diz que não. Todas as histórias que eu terminei e comecei, eu não terminei, até porque não tem como terminar. Porque todas as histórias que eu comecei surgem outras histórias. E a fonte fala: então você nunca vai poder ser de fantasia até terminar essas histórias. Porque todas as histórias têm que ser terminadas, então você vai ter que voltar e terminar todas as histórias. Bastian fala: não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou me perder para sempre. Eu não vou conseguir sair de fantasia nunca. A fonte fala: você não pode sair de fantasia sem terminar as histórias. Aí Atreio fala: não, eu vou terminar as histórias para ele. Porque eu conheço Bastian, eu conheço as histórias. Eu sei quais são as histórias. Porque, como eu falei, Atreio é o guardião da memória de Bastian. Então ele sabe como é que as histórias precisam terminar. E Bastian entendendo isso, a fonte aceita, Bastian entendendo que é uma jornada perigosa. E Bastian pergunta: Atreio, como você vai conseguir terminar isso? É uma jornada perigosa, como você vai terminar isso? E Falcor responde: nós vamos terminar com sorte. Aí nisso a fonte não diz, a fonte fala, né? Vou abrir as portas. E Bastian pergunta: eu posso levar água pro meu pai? Pro meu pai tomar água? A fonte diz que não. Então abriu uma porta do sul, seria, né, para Atreio e Falcor entrarem, e uma porta para o norte para Bastian entrar, sair, né, entrar e sair. Atreio e Falcor saem, voltam para a fantasia. Bastian tentou levar com a mão e sair correndo com a água da vida pela porta, só que quando ele sai pela porta, ele acorda na biblioteca. Na biblioteca não, desculpa, ele acorda no sótão da escola dele, normal, do jeito que ele estava sempre, como se estivesse lendo livro em cima daquele colchão de atletismo e tal. E quando ele olha, não tem nenhum livro de história sem fim, não tem nada. Não tem nada ali. Aí ele não sabe quanto tempo ficou em fantasia. Ele não sabe se ficou anos. Ele sabe que é um menino de novo, mas não sabe quanto tempo ficou preso aí. Ele se preocupa com o pai dele, então ele vai e dá um jeito de sair da escola. De repente vê que a escola está tudo fechada, né? Ele sai da escola e ele vai até a casa dele. Quando ele chega na casa dele, o pai dele vê ele pela porta e abraça ele. E fala: onde você estava? Você passou a noite fora. Aí ele entende que passou só uma noite fora. Aí nisso ele começa a contar toda a história pro pai dele. Eu preciso falar com você. Ele começa a contar toda a história pro pai dele. E no final da história, o pai dele chora. Porque o pai dele entende a história do Bastian.
E entende também que ele estava num processo de luto, num processo de não aceitação, num processo que ele não conseguia se relacionar com o filho. E ele quer se relacionar com o Bastian. Porque na verdade esse que é o propósito de ir pra fantasia, né? De levar a esperança e levar também uma história para outras pessoas de crescimento. Então, o pai do Bastian entende que também a história sem fim também ajudou ele. Mas aí Bastian fala pro pai dele, olha, o pai dele chama, olha, vamos passar o dia junto, vamos levar você numa sorveteria. Bastian fala, tudo bem, nós vamos fazer isso, mas primeiro eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que ir na loja do Coriander, né, seria na loja de sebo do Coriander, que eu preciso falar com ele que eu perdi o livro dele. O pai dele, não precisa fazer isso, eu cuido disso, porque o pai dele sempre assumiu os erros do Bastian. O Bastian fala, não, eu assumo meus erros daqui pra frente. Até o pai dele falar, eu tenho que me acostumar com esse novo eu que você, esse novo ser de você. O Bastian então ele assume, eu perdi o livro, eu assumo a minha responsabilidade. Aí ele vai até a loja, toca lá o sino, né, do Coriander, e entra. Aí o Coriander olha pra ele, o que você quer? Ele começa a contar, eu perdi o seu livro, História Sem Fim, eu vim dizer que eu perdi o livro na escola, eu li o livro, perdi o livro. Coriander, eu não tenho nenhum livro que chama História Sem Fim. Eu nunca vi você. Eu nunca vi você na minha loja. Aí Bastian fica sem entender, ele fala, espera, conta a sua história pra mim. Toda a sua história. Mas o Bastian ele resume a história, mas ele conta que ele leu o livro, roubou o livro dele, levou pro sótão da escola, e lá ele acabou entrando em fantasia, ele conta o que aconteceu em fantasia de maneira resumida. Aí Coriander fala para Bastian uma coisa: a História Sem Fim, ela não é um livro. Fantasia não está num livro. Ela quer dizer que fantasia está na imaginação. E ele fala, aí Bastian fala, né, eu nunca mais vou poder ver a Imperatriz Criança. Ele fala, aprende uma coisa com o antigo viajante de fantasia: você não vai poder nunca mais ver a Imperatriz Criança, a filha da lua, enquanto ela for filha da lua. Mas a próxima vez que você entrar de novo em fantasia, você pode dar um novo nome para ela. Aí Bastian entende que ele foi um viajante. Então você foi um viajante de fantasia. Eu fui um viajante de fantasia. E o segredo de fantasia é que você sempre pode voltar para fantasia. Esse é o segredo de fantasia. A história do Bastian, então, a História Sem Fim, acaba ali, né? Com ele falando com o Coriander. Então vou fazer aqui uns comentários finais, não? Bastian, então, o que é Bastian? Bastião, fortaleza, né? Também pode ser um lugar um sistema no qual uma antiga ideia continua a sobreviver. O Bastian, ele é observador de um fenômeno, né? Ele é um observador do subconsciente e também observador do mundo físico. Então o dono da loja, o Coriander, ele representa o guardião da sabedoria esotérica. E os guardiões da sabedoria esotérica, eles não liberam o simbolismo, a sabedoria, para qualquer um. Eles só liberam para aqueles que buscam o conhecimento, ou seja, aqueles de coração puro, aqueles que estão prontos para receber a sabedoria. Vamos falar aqui um pouco sobre o Auri, que é o Ouroboro, né? O Ouroboro, que é a cobra mordendo a sua própria cauda, ela representa o ciclo perpétuo, né, para renovar a vida, o infinito, né? E o duplo Ouroboro representa tipo o balanço entre a natureza de cima e a natureza de baixo. Então, né, quando o Bastian ele foge da aula de matemática para ele ir pro sótão, ele História Sem Fim, mais ou menos que assim, né? O lado periférico do cérebro, o lado periférico esquerdo do cérebro representa a lógica. Então ele joga fora a lógica e ele abraça o lado periférico direito do cérebro, que representa a criatividade e o pensamento ilimitado, né? Também representa aquela pessoa que se retira do mundo para estudar. Então no livro ele existe, na verdade, assim, eu não comentei, mas no livro existe duas narrativas. Então o livro ele é escrito em duas cores, ele é escrito em vermelho e verde. Vermelho representa o mundo dos homens, verde representa a fantasia. Então o Pântano da Tristeza, como eu falei lá atrás, o Pântano da Tristeza, que é Ajax, ele morre, né? O Pântano da Tristeza representa a depressão, né?
os dois gnomos, né, o Wingwug, ele representa o alquimista, né? Uma coisa que eu achei muito legal nesse livro foi a cidade dos antigos imperadores, porque é interessante, porque eu conheci na minha vida pessoas com uma imaginação incrível que estão presas nas cidades dos antigos imperadores. Tipo, não saíram das cidades dos antigos imperadores, elas continuam ali, presas nas cidades dos antigos imperadores, elas não querem saber de mais nada. Nada mais importa na vida do cara ou da moça, tipo, só querem ficar ali. Isso que representa as cidades dos antigos imperadores. A pessoa deixa de ir pra frente, a pessoa deixa de procurar outra coisa na vida dela, então ela não quer saber de realizações, não quer saber de nada. Só quer saber de um aspecto, de uma certa fantasia, ou de um jogo, certo? Porque fantasia pode representar muitas coisas. Eu conheço um cara que joga esses negócios de RPG, sabe, e se fantasia e tudo tal, mas esse cara não tá preso nas cidades antipegadores, ao contrário, ele sabe diferenciar os dois mundos. Quando ele quer entrar então em fantasia, como o Coriandra falou, você sempre pode voltar pra fantasia. Ele, o que ele faz? Ele se veste lá do caráter dele lá, de mago e tal, ele vai e faz o jogo dele com o pessoal. Depois ele sai e trabalha, tem a vida pessoal dele, tem os amigos dele, tem os relacionamentos dele. Então ele sabe sair das cidades anti-imperadores. Agora eu conheço gente que não. Eu conheço um rapaz que está preso nas cidades anti-imperadores. Ele só se importa com uma espécie de uma série de TV. Nada mais importa para ele no mundo. Ele só fala da série de TV, só quer saber da série de TV, só sabe falar sobre isso, só quer saber disso. E tudo que importa para ele é a série de TV. Ou seja, e ele não entende muito. Você tenta conversar com ele, ele não entende muito como é que funciona uma economia, ele não entende muito como funciona um sistema de governo, ele não entende, não importa para ele. Ele não quer saber. Ele está preso nas cidades anti-imperadores. Isso, eu achei super interessante isso. O cara tem que... É o que Michael Ende tenta mostrar. Fantasia, ela é salutar. Mas você tem que saber sair de fantasia. Para ser um viajante de fantasia, você tem que saber entrar e sair. Fantasia, ela representa, ela leva a esperança para os homens. Tem um livro interessante que você acha no Brasil, você vai achar ele, chama no livro das Árvores e Folhas do Tolkien. E nesse livro Árvores e Folhas, né, que é um livro bem pequeno, tem um livro que fala sobre contos de fada, do Tolkien. E o Tolkien fala também sobre fantasia. Né, e o interessante sobre o que Tolkien fala. O Tolkien fala o seguinte: na antiga Inglaterra do século XVIII, no início do século XVIII, surgiu, né, a ciência e tudo mais. Então existia uma coisa que no século XVI e XVII se falava, os ingleses falavam na mesa, né, de jantar, que chamava-se a história dos ancestrais, o conto dos ancestrais. Tipo, antepassados que tinham muita força, conseguiram muita coisa. Uma história dos contos ancestrais é a história de Beowulf. Foi uma história dos contos ancestrais que sobreviveu. Só que aí quando chegou o século XVIII, as pessoas falaram, não, principalmente quando surgiu o advento da burguesia e tudo mais, falaram, não tem por que manter essa história na nossa mesa. São histórias absurdas, que não existem, não faz sentido. Conto dos ancestrais, é uma bobagem. E as pessoas tiraram da mesa dela, do almoço e do jantar, essas conversas. Eu só fico conversa de ciência, disse assim, conversa sobre jornal, sabe, conversa sobre o que está acontecendo no jornal, a moda, coisas que as pessoas conversam hoje em dia. E na Inglaterra, nesse período, dividia, né, a mesa dos adultos e a mesa das crianças. Então, quando uma criança, quando um jovem chegava na adolescência, ele ia para a mesa dos adultos e começava a fazer parte do mundo dos adultos. E na mesa das crianças perceberam uma coisa: quem cuidava das crianças eram moças de origem humilde, ligadas ao campesinato. E essas moças, como o campesinato, as pessoas de origem humilde, não chegou, a ciência não tinha chegado totalmente para eles continuavam contando o conto dos ancestrais. E essas mulheres humildes ensinavam, ou moças humildes ensinavam as crianças. Isso chamava muita atenção das crianças. Então os adultos começaram a prestar atenção que isso chamava a atenção das crianças e que elas gostavam. Então eles falaram, a gente cortar as histórias ancestrais completamente vai ser talvez uma coisa pobre, porque as crianças gostam, né? Essas crianças se interessam por essas histórias. Então foi quando as histórias dos ancestrais mudou o nome, né? Começou a passar a se chamar contos de fada, não mais conto dos ancestrais. E
Aí começou também a entrar toda a questão, né? O pessoal da Inglaterra começou a colocar histórias de contos de fadas da França, porque também era história dos ancestrais, e começou a se chamar contos de fada, generalizou. Para finalizar aqui também, vou falar um pouco sobre o Michael Ende. Ele viveu na Alemanha nazista, né? Então ele viu o que era a eliminação da criatividade e da esperança. O que é o medo reinando no mundo dos homens, né? Quando as pessoas são desumanizadas, são controladas e manipuladas. Isso é interessante, né? Porque então ele liga a fantasia com a esperança. E, segundo ele, então, sem esperança, o mundo é controlado pelo medo. Como eu falei lá atrás com o Gmorg falando com o Atreio. Para finalizar aqui, vou falar, por exemplo, sobre Atreio, né? Atreio, quer dizer assim, nesse livro que eu falei para você do Carl Jung, né, O Homem e seus Símbolos, Atreio pode representar a sombra, mas às vezes a sombra vem com um aspecto negativo. Porque ela mostra para a pessoa aquilo que ela não quer ver, relacionado ao subconsciente. Mas o interessante é que Atreio mostra para Bastian aquilo que ele não quer ver, quando ele é o poderoso, o forte, o belo. Atreio tenta mostrar para ele, trazer para ele quem ele era, que ele não aceita quem ele era. Então Atreio, ele é uma figura da sombra do Bastian. Outra figura que eu quero falar para finalizar é a Imperatriz Criança, né? Ela é uma imagem ancestral, né? Porque existe, por exemplo, uma divindade chinesa que chama-se Dona da Lua. Então ela seria uma imagem de uma deusa, remonta a deusa, né? Talvez Isis, que tem uma ligação com a Lua, Osíris, que também tem uma ligação com o Deus, com a Lua. Eles representam, né? Que representam as fases da Lua. E é isso aí, esse livro eu achei demais. Do Ior também, eu achei muito, muito interessante, né? Relacionado aos arquétipos, trazer as imagens das profundezas do seu subconsciente. É interessante que o Ior, ele é o rosto dele é de pedra, né? Como se fosse de pedra. E a imagem do seu self, o self seria o ego, é você consciente, o seu self é o seu inconsciente, remonta a totalidade do seu subconsciente. E as pessoas, quando sonham com o seu self, seria um sonho de uma pedra. Então o Ior é a pedra que traz a essência do que está nas entranhas do seu subconsciente. Eu achei isso muito interessante. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Pessoal, quem está curtindo, dá um like. E quem quiser acompanhar a gente, subscreve aí, ok? Valeu, um grande abraço, tchau.